Salve! Chegamos aí no último capítulo do nosso edital, galera. Finalmente a gente vai concluir os assuntos do edital de História para a prova de sargento da Escola de Sargento das Armas. Tranquilidade? Depois aí, do mesmo jeito como a gente está fazendo nas aulas de Geografia, a gente também vai pegar umas revisões, tranquilo? Mas a gente vai falar hoje sobre esse período aí que a gente vai chamar de Nova República. O período aí após a reabertura política, após o fim do regime militar. Vai pegar aí de 1985 até o presente momento, até os nossos dias atuais. Tranquilo? É um assunto que também é bem curto, bem enxuto, e a ESA, como eu normalmente digo, a ESA ela costuma também ser muito pontual nesse assunto. Tanto que é uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês fizerem seus resumos, tal, que eu sei que vocês têm esse hábito, que é um ótimo hábito, aliás, fizerem seus resumos para estudar esse assunto, não foquem tanto na questão política. Porque a ESA, quando ela fala de Nova República, todas as questões que a ESA colocou, que a ESA trouxe até hoje, né, falando sobre Nova República, elas giravam em torno dos planos econômicos. Então foquem nisso. A gente tem questões aí, eu coloquei questões aí pra gente fazer hoje, vocês vão perceber essa dinâmica, né, esse estilo que a ESA tem para abordar esse assunto nas provas. Então, o plano econômico, modelos de plano econômico do governo Sarney, do governo Collor, do Itamar Franco, do governo FHC, principalmente, que são os governos cobrados. A gente vai falar alguma coisa, vai citar, na verdade, a era PT, né, de 2002 até 2016, mas até hoje isso nunca caiu na ESA. Mas nunca se sabe, né? Então, meio que para desencargo de consciência, a gente vai tocar nesse assunto, mas não vamos nos aprofundar nem nos atentarmos tanto para isso. O que vai ser mais importante, eu vou relembrar isso ao longo desse vídeo, dessa aula, vai ser a questão dos planos econômicos do governo Sarney, né, dos planos cruzados, e o plano Collor, tranquilo? E também o plano real. Esses vão ser os pontos mais importantes aí que a gente vai ter para poder matar dentro desse assunto. Tranquilo? Então vamos parar de enrolar. Relembrando aí o momento da reabertura política, o fim do regime militar, o último presidente do regime, que foi o general João Batista Figueiredo, ele vai ser o cara responsável pela reabertura política do Brasil. Depois ali da campanha direta já, que acabou não surtindo tanto efeito, porque o presidente da República ele foi eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral e não de forma direta pela população, como o movimento reivindicava. E o cara que foi eleito nesse movimento foi o Tancredo Neves. Lembram dele lá da época da República Populista? Que o Brasil ele tentou uma experiência parlamentarista durante o governo do Dom João Goulart, mas isso vai durar somente 2 meses. E durante esse período, o cara escolhido, vamos dizer assim, para ser o primeiro-ministro do Brasil foi o Tancredo Neves. Agora ele vai voltar ao cenário, vai concorrer na eleição contra o Paulo Maluf, que era o candidato da situação, era o candidato do regime, e o Tancredo Neves ele vai vencer a eleição. Porém, Tancredo Neves ele acabou adoecendo e morreu antes de tomar posse. Existe uma polêmica gigantesca até hoje em torno da morte do Tancredo Neves. Dizem que, na verdade, ele foi morto, ele não adoeceu, ele foi adoecido. Armaram para empacotar o velho porque ele era da oposição e tinha ganho a eleição indireta. Não se tem provas disso ainda, provas concretas, mas é um boato que existe. Um boato não, são indícios que existem a respeito disso desde então. Como Tancredo Neves ele não pôde assumir, porque ele faleceu, quem assumiu o governo era o vice dele, que foi o tão famoso José Sarney, o monarca do estado do Maranhão. José Sarney ele vai governar o Brasil, então, de 1985 até 1990. Até esse período, galera, os mandatos dos presidentes ainda eram naquela mesma pegada da República Populista. Mandato único de 5 anos. Ainda não era permitida a reeleição. Durante esse governo aí do Sarney,
A gente vai ter no ano seguinte, em 86, como a gente teve a reabertura política, né, a gente precisava de uma reorganização política no Brasil. Então, em 86, tiveram novas eleições, né, eleições diretas, para eleger os governadores dos estados e também os cargos do legislativo, né, no caso, os senadores e os deputados estaduais e federais. E esse legislativo, eles seriam responsáveis por formar a nova Assembleia Constituinte. A gente teve a Constituição de 67, a Constituição do regime militar, mas agora com a reabertura política a gente precisava de uma nova Constituição, né? E essa Assembleia Constituinte, ela fez o seu trabalho durante os anos de 87 e 88, e em 1988 foi promulgada a chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, a sétima Constituição Federal do Brasil, a sétima Constituição do Brasil, perdão, e que é a Constituição que vigora até o presente momento. Não fosse Bolsonaro ter ganho a eleição em 2018, provavelmente nós teríamos, se não já uma nova Constituição, pelo menos caminhando para uma. Porque não sei quantos vocês sabem, mas um dos projetos de governo do Fernando Haddad era a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Não se sabe exatamente se ele queria uma nova Constituição ou se ele queria só modificar a atual, mas enfim. Não ganhou, isso vai ficar só no si. Uma coisa importante dessa Constituição de 88, na verdade foram várias coisas importantes. Por exemplo, o racismo ele passou a ser considerado crime, a partir dessa Constituição. Vamos dizer assim, os direitos democráticos, os direitos individuais, eles foram mais abordados pela Constituição de 88 do que as anteriores. Mas um ponto que costuma ser citado em provas, foi a questão do voto aos analfabetos. Lembra que em 1934, o Getúlio Vargas, na sua primeira Constituição, ele vai abrir o voto às mulheres, mas os analfabetos ainda não podiam votar. Os analfabetos eles poderiam votar lá na época de Dom Pedro. Lembra do voto censitário? Se você fosse analfabeto, mas estivesse dentro das condições de renda que te permitissem ser politicamente ativo, você poderia votar. Na Constituição seguinte, na Constituição Republicana, os analfabetos já foram impedidos de votar. E agora eles ganham novamente, em 1988, o direito de participar das eleições. Como eu falei aí, a gente vai ter o destaque maior, coloquei em vermelho, para os planos econômicos do governo Sarney. O plano cruzado, o primeiro plano cruzado e o segundo plano cruzado. Por ter tido dois, a gente já entende. Você só coloca um plano B em ação quando o plano A dá errado. Então, para existir um plano cruzado 2.0, é porque o primeiro deu errado. Existiram outros planos. Existe, por exemplo, o Plano Verão, também no governo Sarney, mas a ESA sempre costuma abordar o plano cruzado, os dois planos cruzados. Eu fiz questão de colocar nos slides aí um cenário bem resumido de como estava a economia do Brasil nesse período. A gente ainda estava vivendo nessa época as heranças da crise do milagre, a chamada crise do milagre. Lembra do milagre econômico do governo militar? Quando esse período do milagre econômico passou, ali em 73, foi tipo assim, do céu ao inferno. O Brasil viveu aí anos de glória econômica, oitava economia do mundo, mas quando isso acabou, a queda foi devastadora e o Brasil entrou numa crise que demorou muito para conseguir respirar de novo. A inflação no Brasil, no momento do governo Sarney, no período do governo Sarney, ela estava passando dos 200%. Vocês imaginam, a gente vive a crise econômica atual no Brasil com uma inflação aí que às vezes chega a 20%, às vezes passa de 20%, mas não costuma se distanciar muito disso. Imagina uma inflação acima de 200%. Essa era a situação econômica do Brasil na década de 80, durante o governo Sarney. Aí esse cara aí que está na imagem, o Dilson Funaro, que era o ministro da Fazenda do governo Sarney, ele vai criar um projeto de recuperação econômica. Esse projeto era o chamado Plano Cruzado. Plano Cruzado, como eu disse, ele tinha esse objetivo de combater a inflação, também tinha o objetivo de retomar o crescimento econômico do Brasil.
Uma medida que normalmente costuma ser cobrada nas provas foi o congelamento dos preços e congelamento dos salários. Como que a gente vai combater a inflação? A gente vai paralisar a inflação. Os preços eles não vão subir nem cair, eles vão se manter. E os salários da mesma forma. Aí se criou o que ficou sendo chamado de gatilho salarial. O que seria essa questão do gatilho salarial? O plano cruzado ele tinha a seguinte tática. Você vai zerar a inflação, vai botar o plano cruzado em ação e vai zerar a inflação. Todos esses planos econômicos, galera, eles foram feitos para funcionar a curto prazo. É uma coisa imediata, é para agora. Então o plano cruzado ele era assim. A gente vai mudar a moeda, até o presente, até esse momento, a moeda do Brasil era o cruzeiro e a gente vai mudar para o cruzado. A gente costuma dizer aí que a diferença foi cortar os zeros. Cortaram os zeros aí do cruzeiro, transformaram o cruzeiro no cruzado. A gente vai congelar os preços e isso vai fazer com que a inflação zere. E de fato isso aconteceu. A inflação, ela para lá de 200, ela chegou a zero. E aí qual era o plano? A inflação, eles sabiam que não iam conseguir manter a inflação zerada por muito tempo. Então esse aumento salarial e aumento dos preços ele seria condicionado ao aumento da inflação. Quando a inflação atingisse 20%, aí você teria um reajuste nos salários, um reajuste que fosse proporcional a esse aumento da inflação, a essa elevação da inflação. Então, você teria aí essa marca de 20% como um gatilho para poder reajustar os salários do Brasil. Como eu falei, num primeiro momento, a curtíssimo prazo isso começou a parecer que ia dar certo, porque a inflação realmente zerou. Só que os grandes empresários, os grandes produtores, até os produtores rurais, eles ficaram loucos com isso. Porque pensa, você está saindo de uma crise econômica, aí você é um empresário, você depende de exportação, ou mesmo de circulação interna do seu produto. Você não pode aumentar o preço do seu produto, você tem que se manter o preço do seu produto estagnado. Isso estava causando prejuízo aos empresários. Os empresários eram contra isso. Como eles não conseguiam uma resposta positiva do governo, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a boicotar o sistema. O que eles começaram a fazer? Começaram a tirar os produtos deles das prateleiras. Se a gente não pode aumentar o preço do nosso produto, se eu não posso aumentar o preço do meu produto, então eu não vou vender. Simplesmente. E o que isso causou? Causou uma crise de abastecimento. As pessoas tinham dinheiro para comprar as coisas, mas não tinha nada para comprar. Então, vamos dizer, o grande fracasso do plano cruzado se deu muito por causa disso. Aí, como o plano cruzado, o primeiro plano cruzado, ele deu errado, foi criado o segundo plano cruzado, que aí começou a acontecer o descongelamento dos preços dos salários. E os preços voltaram a variar, normalmente para cima, e os salários também começaram a ser recalculados e reajustados. E vai ser nesse período também que o governo Sarney vai começar com as privatizações. Ainda de uma forma um pouco tímida, mas vai iniciar aí também o período das privatizações. A gente costuma chamar esse período da República Brasileira de República Neoliberalista, porque foi nesse período que essa ideologia neoliberal ela começa, vamos dizer, a ganhar força no Brasil. As privatizações elas vêm disso, uma dos itens aí da pauta neoliberal de qualquer país que adote esse sistema. São as privatizações. E a gente teve uma nova mudança na moeda. O cruzado agora passou a ser o cruzado novo. Depois do governo Sarney, a gente vai ter o governo dessa figura emblemática aí, retratada no slide. Fernando Collor de Mello. Esqueci de novo de ligar a internet, eu sempre esqueço. Fernando Collor, ele vai ser um dos grandes representantes aí desse neoliberalismo. Fernando Collor, a exemplo do que tinha acontecido no governo do Sarney, ele quer tentar implementar uma medida de recuperação econômica que seja imediata. Ele costumava dizer que ele tinha só uma bala para poder matar o monstro da inflação. E esse tiro tinha que ser certeiro. Então, o governo Collor, nessa parte econômica aí liderada pela Zélia Cardoso de Mello, que era
ministra da Fazenda, do governo dele, vai criar o Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como o famoso Plano Collor, né? Coloquei de novo o dado, né? Mais uma vez combate à inflação. Se ela estava acima de 200% no governo Sarney, quando o Collor assume em 1990, a inflação no Brasil ela estava passando de 1.800%. Vocês conseguem imaginar um troço desse? Para ver como que deu certo o Plano Cruzado, né? Para ver como que o Plano Cruzado ele deu certo. 1.800% de inflação. Então, mais uma vez, um plano imediato, um plano a curto prazo, para acabar rápido com o problema. É como se fosse possível solucionar a crise econômica de forma imediata. Mas enfim, ele achou que dava. Qual foi o carro-chefe dessa brilhante política econômica do governo Collor? O confisco das cadernetas de poupança e dos depósitos bancários. Se você tivesse mais de 50 mil cruzados na sua caderneta de poupança, esse valor era confiscado. Né? Aí o que o governo Collor ele prometia? Esse valor seria confiscado, esse confisco duraria 1 ano e meio, né? E depois desses 18 meses, depois de 1 ano e meio, esse dinheiro ele seria devolvido aos cidadãos de forma parcelada, em 12 suaves prestações, tipo o carnezinho das Casas Bahia. Esse foi o brilhante Plano Collor. Imagina como a população ficou diante disso. O pessoal ficou doido. Não bastasse isso, o Collor ele vai fortalecer o processo das privatizações, vai privatizar mais algumas empresas. Se eu não estou equivocado, 19 empresas estatais foram privatizadas no governo Collor. No governo do Collor também vai haver uma mudança na moeda, né? O cruzado novo ele vai retornar ao cruzeiro, né? O cruzeiro vai voltar a ser a moeda do Brasil no governo do Fernando Collor. Só que aí, né, começaram a surgir denúncias de corrupção, né? O famoso esquema PC Farias. O PC Farias ele era uma espécie de cabo eleitoral, né? Ele foi o tesoureiro da campanha eleitoral do Collor, né? E começou a levantar a suspeita de corrupção durante a campanha do Fernando Collor. E diante de algumas investigações se constatou esses atos de corrupção durante a campanha do governo Collor, né? E também o suposto envolvimento do presidente nessa corrupção toda que aconteceu durante a campanha dele, né? Tudo isso levou à abertura do processo de impeachment, que foi concluído 2 anos depois da posse do presidente Collor. Então, o presidente Fernando Collor, em 1992, ele foi o primeiro presidente da República do Brasil a sofrer impeachment. O mandato parou na metade. Quem assume? O vice. Itamar Franco era vice-presidente, era vice da chapa do Fernando Collor. Ele assume a presidência em 1992. Antes dele assumir, isso é só um detalhe, tá, galera? Eu nunca vi isso sendo cobrado em prova. Isso é difícil cair até em vestibular, mas é só um detalhe pra gente contextualizar. Nesse período aí de chute do Collor, o Brasil ele passou por um plebiscito. O plebiscito ele é uma espécie de consulta, é uma consulta que se faz à população sobre determinado tema. E esse plebiscito ele foi para perguntar à população se a população era a favor da manutenção da república ou se a população queria uma monarquia, o retorno de uma monarquia parlamentarista. Pessoal, de onde tiraram essa ideia? Sinceramente, eu não faço ideia. Não tenho a mínima. Mas se surgiu esse assunto, né, é um assunto realmente difícil de se explicar. Por que eles inventaram esse plebiscito? Né? Quem estava com a ideia de se tornar rei no Brasil em pleno século XX, a gente não sabe. Mas houve esse plebiscito e o povo decidiu por continuar no regime republicano. Né? No modelo republicano. O Collor vai sair e o Itamar Franco, essa figura com esse belo topete, vai assumir a presidência. Vejam, acharam ruim 1.800% do governo Collor? Ele vai largar o governo na mão do Itamar Franco com uma inflação acima de 2.700%. Meu parceiro, o negócio tava brabo. A imprensa hoje fala que o Brasil passa pela pior crise econômica da história, né? Atualmente. Essa galera tem que estudar um pouquinho de história. A gente tá falando de uma época que nem é tão distante assim.
1992. Eu nasci no ano seguinte, eu não sou tão velho assim. Vai ser no governo do Itamar Franco, na gestão do Itamar Franco, que finalmente um plano econômico vai mostrar sinais de que vai dar certo. Que plano foi esse? Foi o Plano Real, questão da ESA. O Plano Real foi um plano econômico do governo de Itamar Franco. Não façam confusão, porque a ESA já fez essa pegadinha e nada impede que ela faça novamente. O criador do Plano Real foi o Fernando Henrique, mas foi durante o governo do Itamar Franco. O Fernando Henrique ele era ministro da Fazenda durante o governo do Itamar Franco. E ele foi o idealizador do Plano Real. Beleza? Coloquei tudo em vermelho porque o Plano Real, dentro desse assunto aí da Nova República, é um assunto que a ESA gosta. Né? Como eu falei, o Plano Real ele vai ser criado pelo FHC, pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, esqueci de fechar o parêntese aí, tinha o objetivo de promover a estabilidade econômica, retomar o crescimento econômico do Brasil, controle da inflação, obviamente, e mudou. O Plano Real ele vai mudar mais uma vez a moeda brasileira. O cruzeiro vai ser substituído pelo real, o real que nós utilizamos ainda hoje. Né? Mas isso não foi de uma hora para outra. O Plano Real, diferente dos outros, ele não foi um plano criado para dar efeito, para surtir efeito de forma imediata. Ele foi algo criado para longo prazo, para médio e longo prazo. Porque o Fernando Henrique, como pessoa inteligente e instruída que era, ele sabia que era impossível você resolver uma crise econômica gigantesca como estava o Brasil, como era a do Brasil, de forma imediata. Ele sabia que isso era impossível. Né? Então, o Plano Real ele foi criado para acontecer de médio a longo prazo. Aí a gente vai ter uma unidade monetária que era o URV, a Unidade Real de Valor, né? Que também foi chamada aí de Cruzeiro Real. Era uma espécie de, vamos dizer, um meio termo entre Cruzeiro Real. Né? Foi um período aí de transição de uma moeda para outra. Por que foi necessário fazer essa transição? Porque o projeto era fazer com que o real fosse uma moeda forte. Tanto que eles conseguiram fazer isso. Quando o real ele entrou definitivamente em circulação no Brasil, o real ele tinha o mesmo valor que o dólar. Era esse o peso que o real tinha. A moeda brasileira ela era valorizada da mesma forma que o dólar. Só que ao mesmo tempo que teve essa valorização na moeda brasileira, isso acabou trazendo problemas. Por quê? Você tem um dinheiro pesado, uma moeda pesada na sua mão, então o seu poder de compra ele está muito maior. Né? Então isso fortaleceu as importações no Brasil. Agora, as exportações ficaram complicadas. Por quê? Porque da mesma forma que a moeda pesada ela facilita para que você compre, ela também faz com que o seu produto fique muito caro. Né? O que é mais barato? Um produto que é vendido em real ou um produto que é vendido em dólar? Atualmente. Né? É claro que um produto que é vendido em real. O real ele é muito mais barato que o dólar. Né? Mas nessa época não, eles eram parelhos. Então, para você comprar naquela época um produto norte-americano e um produto brasileiro pelo mesmo preço, é óbvio que a preferência era pelo produto norte-americano, que já estava no mercado industrial há muito mais tempo, de forma muito mais desenvolvida do que a gente. Então, quem dependia das exportações começou a tomar prejuízo por causa disso. A gente também vai ter uma redução nos investimentos de infraestrutura, né, nesse período. As privatizações também vão continuar e as taxas de juros elas vão ficar cada vez mais altas. Né? Essa questão toda aí, moeda pesada, o real vale a mesma coisa que o dólar, ok. Mas isso, como eu falei, foi um lado bom para você comprar, para você importar, mas por outro lado, para quem vende, né, isso causou muitos problemas. Elevação de taxas de juros, né, essa diminuição desse investimento na infraestrutura e essa questão de você não conseguir vender porque o seu produto agora está muito caro. Mas, mesmo assim, de todos os planos econômicos desde o fim do período do regime militar, o que chegou perto de dar certo, ou que deu certo, né, de certa forma, foi o Plano Real. E esse Plano Real foi o grande palanque de campanha, né, foi o grande cabo eleitoral da campanha do FHC. Né? FHC chegou para concorrer
as eleições de 1994 com o status do cara que salvou a economia brasileira, ou que estava salvando a economia brasileira. Além disso, quem era o cara que estava concorrendo com ele? Ele mesmo, Luiz Inácio. Né? O Lula ele já tinha perdido a eleição para o Collor, lá em 90, concorreu, depois, em 94, ele vai concorrer contra o FHC e vai perder. Fernando Henrique Cardoso ele vai ser eleito e vai tomar posse em 1995. Logo que toma posse, o FHC ele começa a cavar a chamada emenda da reeleição. Como eu falei, os mandatos presidenciais eram um mandato único de 5 anos. O que é proposto pelo governo federal é um projeto de lei para que os mandatos presidenciais sejam de 4 anos e que um presidente ele possa ser reeleito uma vez consecutiva. E Fernando Henrique ele acaba conseguindo que isso seja aprovado no Legislativo. Como eu falei, o Plano Real ele continua em vigor, vamos dizer assim, né? E o Fernando Henrique, em 98, ele consegue ser reeleito. Né? A emenda da reeleição ela é aprovada e em 98 ele vai ser reeleito. Mais uma vez, vai ganhar o Lula nas eleições. Lula vai tentar de novo e vai perder mais uma vez para o FHC. Só que o segundo mandato do Fernando Henrique, né, que aconteceu muito em vista do primeiro, do que ele tinha conseguido fazer no primeiro, foi um pouquinho mais complicado. Porque o Fernando Henrique ele vai começar a investir, vai continuar, quer dizer, investindo nas privatizações, né, buscando as privatizações, só que o que ele vai fazer é o que eu costumo chamar de privatizações desastrosas. Não simplesmente pelas empresas que ele vendeu, mas na forma como foram feitas. Lembra da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional? Eu inverti a sigla aí, CSN, não CNS. Lembra dessas duas criadas lá no governo Vargas? Pois é, elas vão ser privatizadas no governo do FHC. Além delas, a Telebrás vai ser privatizada no governo do FHC. Praticamente todo o setor de energia elétrica vai ser privatizado no governo dele. O setor de telecomunicações, né, vai ser privatizado também. O setor de transporte ferroviário também vai ser privatizado no governo do FHC. E o problema disso tudo, como eu falei, não foram necessariamente as privatizações, mas foram a forma como foram feitas. Essas empresas que eram tão importantes e tão benéficas, tão rentáveis para o governo brasileiro, para a administração brasileira, foram vendidas por mixaria, ou a preço de banana, como dizem os mais velhos. Né? Foi um desastre. Simplesmente, foi um desastre. O Fernando Henrique praticamente deu a Vale do Rio Doce, deu de graça a Companhia Siderúrgica Nacional e todas essas empresas. Né? E isso fez com que ele acabasse perdendo prestígio. E não só prestígio popular, como também, obviamente, causou uma crise. Né? O real, no primeiro momento, valia o mesmo que o dólar. Até que chegou um certo ponto que ele começou a desvalorizar. E quando começou a desvalorizar, também foi meio que ladeira abaixo. A gente vai ter aí o período das crises. Primeira crise na China e também a questão da Rússia. A gente vai ter a questão do capital especulativo aí nessa questão da Rússia. O que seria esse capital especulativo? A década de 90, galera, era um período no mundo em que os países eles faziam meio que investimentos relâmpago, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou um grande empresário e quero investir no Brasil. Aí eu vejo quais são as condições de investimento no Brasil e aplico a minha verba aqui. Só que aí eu fico sabendo que, sei lá, a Coreia do Sul, ela tá com condições mais favoráveis para investimento do que o Brasil. O que eu faço? Eu tiro todo aquele dinheiro que eu tinha investido no Brasil e invisto lá na Coreia do Sul. Aí daqui a um mês, o Suriname, sei lá, está com condições de investimento melhor do que a Coreia do Sul. Eu vou tirar o meu investimento da Coreia do Sul, a verba que eu coloquei na Coreia do Sul, e vou colocar lá no Suriname. Entendeu? Isso era o tal do capital especulativo. Esse dinheiro, esse investimento, ele mudava de lugar o tempo todo. E foi o que aconteceu no Brasil. A Rússia, ela se mostrou como um grande celeiro para investimentos internacionais. Então a galera que estava investindo aqui no Brasil tirou todos os seus investimentos daqui e jogou lá na Rússia. E muitos países fizeram isso também. Isso, obviamente, ferrou com o Brasil. Até que o Fernando Henrique ele teve que fazer algo que ele tinha prometido nas duas campanhas dele que ele nunca ia fazer.
tanto na campanha em 94 quanto na de 98. Ele prometeu que ele nunca ia fazer isso, que era recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ou fonte da miséria internacional, como diria minha professora de História do Ensino Médio. E o Fernando Henrique ele vai contrair altas dívidas com o FMI, vai pegar altos empréstimos com o FMI nesse período. Tranquilo? Tanto é que depois, quando o mandato dele acaba em 2002, ele lança o seu candidato, que era o José Serra, né, do candidato dos Tucanos, do PSDB, apoiado pela FHC para a eleição presidencial, mas finalmente os Tucanos saem do governo e inicia-se a era PT. Lula, depois de tantas tentativas, o emblemático Luiz Inácio, vou tentar conter os meus comentários sobre essa pessoa, minha opinião política não interessa para a prova de vocês, ele vai finalmente conseguir vencer as eleições. Já tinha perdido para o Collor, já perdido para o Fernando Henrique 2 vezes, mas do Serra ele ganhou. Uma coisa que normalmente é citada nas provas sobre o Lula, os vestibulares, eles puxam um pouco mais para a história recente. O Lula ele vai ser eleito em 2002, no ano do Penta, vai tomar posse em 2003, depois ele vai ser reeleito em 2006 e vai deixar o governo em 2010. Lula ele foi o primeiro presidente de origem operária. Primeira vez que alguém da classe trabalhadora, vamos dizer assim, chega à presidência da República. Uma coisa importante do governo do Lula foi o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, que foi criado em 2007. Foi um investimento que o governo federal fez na infraestrutura do Brasil. Foi, inclusive, também algo que lançou meio que a pré-candidatura da Dilma, que ela era ministra-chefe da Casa Civil, e o Lula acabou colocando a foto da Dilma como uma das pessoas importantes do projeto de aceleração do crescimento. Isso garantiria a eleição dela depois em 2010. Uma outra característica também do governo Lula foi a abertura do crédito ao cidadão. Foi a partir do governo Lula que você podia, por exemplo, pegar empréstimo consignado num banco sem precisar ter o nome limpo, sem consulta SPC e Serasa. Não sei se vocês se lembram, a galera que é mais ligada em futebol aí deve lembrar. Em 2008, 2009, o maior patrocinador do futebol brasileiro era o Banco BMG. O Banco BMG ele tinha a marca dele estampada nas mangas da camisa de quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um período em que esse setor de empréstimo consignado cresceu muito. Porém, a contrapartida disso tudo foi o cenário que nós temos atualmente no Brasil. Nós atualmente no Brasil temos em torno aí de 67 milhões de pessoas inadimplentes. 67 milhões de pessoas com nome sujo por causa de dívida de cartão de crédito e de empréstimo consignado. Pessoas que não conseguiram pagar dívidas que foram contraídas nessa época. Foi aquilo. Não importa se você tem dinheiro, importa se você tem crédito. Então, aumentou o limite de crédito, todo mundo tem crédito agora, então o povo começou a comprar. O povo começa a comprar, a produção vai explodir, isso vai gerar empregos, as lojas vão vender muito, vão contratar funcionário, as indústrias vão começar a produzir muito, só que a fatura do cartão uma hora ia chegar. E chegou. E a gente está pagando ela atualmente. Essa medida a curto prazo para alavancar a economia do governo Lula causou, eu sei que muita gente discorda disso, mas são fatos. Não é nem questão de opinião política, são fatos. Causou o início dessa crise econômica, que já foi uma sombra da recessão norte-americana de 2008 e 2009, que abalou o mundo inteiro, e a gente tomou essa pancada dessa forma. E também teve a questão do mensalão, que é tão famosa aí no cenário político que aconteceu durante o governo Lula. Aí em 2010, a gente vai ter a eleição da Dilma, a primeira mulher presidente da República, que vai ser reeleita em 2014, mas vai sofrer impeachment em 2016. A questão das pedaladas fiscais, o crime de irresponsabilidade fiscal, foi o que derrubou a Dilma do governo federal, do Palácio do Planalto. Beleza? E vai assumir o vice dela, o Michel Temer. Daí pra frente, acredito que vocês conhecem a história. Michel Temer, depois de 2018, Bolsonaro, mito, enfim. Estamos vivendo coronavírus em 2020. Tranquilo, galera? Mas, como eu falei, o foco é até aqui, até Fernando Henrique. Beleza? Então, conteúdo de história para ESA é isso. Vamos, a partir de semana que vem, começar a revisar todos esses conteúdos. Beleza? Vamos agora para as questões. Agora não, daqui a pouco. Para as questões, para a gente poder finalmente matar todos esses assuntos. Tranquilo? Valeu!